Sejam bem-vindos a essa segunda parte do nosso espaço. Para quem acaba de se conectar, esse é o programa Fora de Jogo da Claque TV, que tem o apoio condicional da Claque Magazine e patrocínio da Jante Seguro, Material Profissional de Serviço e do restaurante Xilala, que na verdade é o restaurante que nos alberga aqui na margem do Rio Kwanza, mais concretamente no Calumbo, a quem aproveito a oportunidade para convidar-vos a visitar esse espaço. Na primeira parte falamos sobre os elementos ligados à Federação Angolana de Futebol, mais concretamente sobre a exoneração do então Presidente do Conselho Técnico, Jeremias Simão. Falamos também um bocadinho sobre as probabilidades ou possibilidades legais de uma candidatura de Norberto de Castro, de Dino Paulo, bem como da possível conspiração a nível da Federação Angolana de Futebol. E na segunda parte vamos falar do Interclube, do Petro de Luanda, que trocou mais uma vez a sua logomarca, bem como das eleições na APF do IS, a quem vamos então dar o pontapé de saída nesse espaço, nessa hora. Jorge, Aniceto, o Agostinho Neves foi reeleito presidente da Associação Profissional de Futebol do IS com uma vantagem de 5-1 sobre o seu principal rival, que é o candidato da lista B, o Kinito. É uma eleição que surgiu muito, ou foi muito feita na base de tumultos, na base de muito barulho, na base de muito contraditório, inclusive no dia do voto, que foi no sábado 27, houve um disse e não disse, um agarra daqui, agarra dali, muito porque fala-se de ter havido algumas irregularidades no próprio processo. Como analista e como homem do futebol, qual é a apreciação que faz em torno desse processo nas eleições no IS? Bem, primeiro dizer o seguinte, infelizmente em todos os órgãos, em todas as órgãos sociais, né? Federações, associações, enfim, desde que haja mais de um candidato, as polêmicas surgem sempre. E falamos há bem pouco tempo da situação da própria Federação Angolana de Futebol. E o IS, com 2 candidatos, não fugiria à regra. As polêmicas começaram muito antes do próprio ato, onde inclusive um dos presidentes do clube havia invocado mesmo o suborno a alguns por parte do outro candidato, no caso concreto o candidato vencedor, ter subornado alguns clubes para que votassem. Mas em ato eleitoral o suborno é legal? É um elemento normal? Bem, não se pode, claro, torna já o ato... torna o ato... Suborno é suborno. O suborno é sempre punível, o suborno Sim. ilegitima. Mas o que é que nós chamamos de suborno, por exemplo, nesse caso concreto, na CPF2? Bem, Dar equipamento a um clube, comprar bolas, ajudar com condições mínimas do clube, né? Mas te lembras, e aqui se calhar o Jorge até, lembra-se de alguma eleição que não tenha havido aqui alguma oferta de alguma camisola, de um chapéu, de um rádio, de uma bola, que é para convencer o eleitorado? sim, mas isso... Não, tá verdade. As eleições elas têm regras. E quando não existem determinado tipo de proibições, existe permissão. Agora, quando se coloca aqui o problema de subornar, foi o que eu habitualmente faço referência, não se usa essa palavra com essa leviandade toda, porque suborno é crime. E aqui não havíamos de colocar só o problema na perspectiva da ilegitimidade da votação. Não. Temos que conduzir o problema olhando inclusive para a prática de um crime. Sim, mas a minha questão é, lembras-te de algum ato eleitoral com alguma dimensão como tal, que não tenha havido aqui esses elementos que agregam aqui a sustentabilidade do suborno? Mas o suborno é resultado de quê? O suborno que se levanta aqui é de camisolas que se ofereceram, de bolas que se entregaram durante a campanha. Isso assim é que é Tem suborno. dinheiro para ir comprar bola. O suborno é isto. Não, mas o que, por exemplo, esse presidente invoca é a tal Se for isso, não distribuição encontro do dinheiro. aqui Elementos elementos associados para associados a suborno. Então, não havendo elementos associados ao suborno, e aliás até a eleição já passou. Já passou. Já passou. O Agostinho é vencedor.
Qual é a análise assim rápida contigo mesmo? Qual é a análise que nós podemos fazer em função dos 4 anos que se avizinham para o novo mandato do Agostinho? Olha, Agostinho acredito que vai trabalhar no seu projeto de continuidade. Sabemos que Lembrar que não teve competição interna. É importante aqui também trazer outros dados. Nos 4 anos passados? Durante esses 4 anos, para além de não ter havido, o negativo se calhar é não ter havido a tal competição interna, não é? E outro elemento, não ter relações direita com o seu principal, se calhar o termo principal não se aplica aqui, mas com o associado mais visível, que é o Santa Rita. Exato, este é um outro aspecto, mas é importante também nós dizermos que ao longo do seu mandato de 4 anos, colocou-se também sempre em causa o facto dele não residir no IS. Ele é do IS, isso faz alguma diferença? Vive em Luanda, mas está no IS com regularidade. Faz alguma diferença isto? Prova disso, não, é um dos elementos que a outra lista também evocou. A prova disso, aliás, durante esses 4 anos teve um aspecto muito positivo. O IS, a associação do IS, a APF do IS, ao longo desses anos todos, nunca teve uma sede. Aliás, conseguiu construir esta sede. Falou-se também que ele também conseguiu transformar a associação numa unidade pública. Exatamente, é um outro aspecto positivo que ele conseguiu. Então, eu acredito que os clubes, nesta altura, devem estar preocupados em fazer a sua parte, porque não se aceita, por exemplo, haver uma equipa no IS que vai disputar agora pelo segundo ano consecutivo o Girabola e não ter futebol de formação. Isso não é problema do presidente da APF, é problema do presidente do clube. É o presidente do problema da APF que permite que esse clube... Não, mas é justamente aqui onde está o tal grande problema entre as duas pessoas em causa, o Sr. Zolani e o Sr. Agostinho. Um dos grandes problemas é que eles têm este. Eles têm uma briga como se fosse dois elementos juntarem para mim. Exatamente, porque o presidente Agostinho diz que a equipa dele não tem legitimidade para fazer o girabola, não tem legitimidade para poder... Mas ali, Jorge, e falaste aqui de haver alguma responsabilidade do presidente da associação. Nesse aspecto em particular, não é a federação que deve fazer cumprir isto? Não, olha, é aqui... Aliás, o Agostinho disse que o Santa Rita não se inscreve a partir da associação. Exatamente. Passa tudo a partir da federação. E é um dos problemas que associou o problema que o Jeremias teve. Jorge, este é um outro, de facto, este é o grande problema. E este problema recai já para a Federação Angolana de Futebol. Nós estamos recordados que o ano passado, na altura da inscrição desta mesma equipa, veio direito para Luanda, veio fazer a inscrição de forma direta, não passando que levou os problemas do Jeremias Simão. É um dos casos que começou a dar ali alguns... Respeitou toda a associação, aqui para mim não conta, eu vou diretamente a Luanda e resolvo este problema. Mas não será por causa do diferendo que tem com a associação? Não, o diferendo nunca é com a associação. É com a pessoa, não é com a instituição. Um outro tema que tem estado aliás, foi muito falado ao longo da semana, é as eleições que se avizinham no Interclube, que pela primeira vez no seu histórico tem dois candidatos. Tem dois candidatos não, né? Sim, 2 candidatos, que foi agora feito a Assembleia, e fala-se do senhor Canelas, não é? Canelas e do Camulós, que até então vice-presidente. O Canela também já fez parte dessa direção, como um dos vice-presidentes, não era numa traçó, e o Camulós, que foi até então também um dos vice-presidentes e também chegou a ser secretário-geral. A certeza é que o Álvaro Simões fica pelo caminho. Aliás, agora fala-se muito da probabilidade dele encabeçar a futura Liga Profissional de Futebol de Angola, mas olhando para esses 2 elementos, o Canelas e o Camulós, e a grandeza fantasma que o Interclube ostenta no desporto nacional, com particularidade ao futebol. O que é que esses 2 elementos podem agregar, ou que vocês esperam vir ser agregado ao Interclube na dimensão dos 2 nomes? Olha, eu acho que por força das rotinas, o Camulós está com uma ligeira vantagem com relação ao outro. Porque Canelas é um retorno
quando o Camuloj está presente. Entretanto, há pessoas que associam Camuloj ao basquete. Exato. E isso, se não for olhado com alguma profundidade, também poderia prejudicar o próprio Camuloj, até porque o rosto dos clubes em Angola, regra, é o futebol, do qual Canelas penso ter sido vice-presidente. Sim. Não neste mandato, mas em mandatos anteriores. Entretanto, eu ainda acho também que vai ser uma luta de facto bastante renhida, mas que, olhando assim muito superficialmente, me parece que Camuloj tem mais hipóteses de vencer por força da tal rotina, da atividade Aliás, que ele vai mantendo. vai ser uma espécie de uma sequência de um trabalho De um do Alves Simões. projeto com Alves Simões. Daí que Canelas deverá fazer um esforço muito grande no sentido de convencer o eleitorado e parceiros para que ele consiga vencer as eleições. O caso do Interclube assemelha-se àquilo que é o caso Petro de Luanda Sonangol? Ou seja, Interclube e o Ministério do Interior? Bem, tanto o Interclube como o Petro de Luanda, como é agosto, têm uma particularidade, né? Têm algo em comum. O facto de serem clubes adstritos a instituições públicas, não é? Recebem, sabe-se que recebem alguma parte vinda mesmo do próprio orçamento dessas instituições e que faz com que esses clubes tornem-se clubes públicos. O estranho para mim é o facto de ter surgido 2 candidatos no Inter, quando, por exemplo, no Petro defende-se que quem indica o futuro presidente é o sócio maioritário, no caso em concreto, a Sonangol. Exato, não, só quis fazer um corte. Exato. Este exercício que o Inter vai fazer agora, de facto, demonstra haver alguma democracia dentro da equipa, dentro do clube. A democracia que o Jorge Luís falou de ser algo geralmente fachado. Mas ainda assim estão lá os 2 candidatos e cada um vai apresentar os elementos com o qual vai contar se ganhar o pleito. O estranho nisso tudo é o seguinte, até onde sei, o projeto Interclube é um projeto do Ministério do Interior. Não é um projeto do presidente, é um projeto do Ministério do Interior. Qual é o segredo do Interclube, apesar de ter aqui uma dimensão de um grande clube, de um grande interclube, no sentido real, mas parece uma equipa pequena? Bem, se calhar vai faltar um pouquinho de mais dinamismo no próprio Interclube, vai faltando algumas estratégias, porque o Interclube é dos clubes na nossa praça que tem tudo para poder andar com pés próprios. Repare que aquilo que o 1º de agosto está a fazer hoje, o Petro ainda não começou, o Inter já fez há algum tempo, mas também fez algo que não consegue tirar partido do grande investimento que fez, porque não se aceita a dimensão que tem o Interclube, não conseguir ter só, por exemplo, encher ou colocar metade do seu estádio com adeptos verdadeiros do próprio Interclube. Repare quando há um jogo Petro 1º de agosto, Inter, Petro ou Inter 1º de agosto. Há mais adeptos da equipa visitante, exatamente. Então, o Inter, seja quem for, seja Canelas ou Camuloj, se vencer as eleições, qualquer um deles que vencer as eleições, acredito que qualquer um deles tem tarimba para fazer boa coisa para essa equipa, que olhe muito também para os próprios sócios do clube, não é? Não podem adormecer pelo facto de receberem alguma coisa vinda da direita do Estado, que sigam. Vimos aqui um bom exemplo, por exemplo, no programa passado, onde ouvimos do presidente honorário de mesa de direção do 1º de agosto, assumir que o 1º de agosto consegue, via sócios, angariar milhões. Mais de 400 milhões. É estratégia. Isso é estratégia. Isso não aconteceu por acaso. Alguém teve que sentar e pensar como é que vamos conseguir. Quem são os polícias que se revêem com o Inter? Quem é a população que não está na polícia, mas também que se revê no Inter? Vamos buscar essas pessoas. Tem algum trecho quente que não se revê no Inter?
Bem, aliás, há muitos exemplos Alguma like? Há muitos exemplos desses. Existem polícias que não se revêem no Interclube. Assim como militares no Badajoz. Exatamente, Tem foi aqui homens da Sonangol, explicado. tem homens da Sonangol que não se revelam. Naturalmente. Bem, No Interclube, vamos em falar do Pedro de particular. Luanda, meu amigo. Em menos de 4 anos, o Pedro de Luanda mexe na sua imagem. Especialistas defendem, e eu também vou pelo mesmo diapasão, de que a imagem de uma instituição é um cartão postal que não se deve ser tocado a bel prazer. Aliás, olhando aqui para as grandes instituições, quem fala, por exemplo, do Just Do It, associa-se logo com uma marca, é apenas a título de exemplo, e o Pedro de Luanda, como 1º de agosto, só por via da sua logomarca, por via das cores do equipamento, a nível nacional, facilmente identifica-se de quem se trata. Ao contrário de um ou outro clube a nível da nossa praça. Mas o Pedro 1º de agosto tem essa particularidade. Esta mutação na sua imagem, ou transformação, que o Petro vai fazendo na sua logomarca, o que representa? O que o Petro quer transmitir? Sabemos que a última logomarca que usa até então foi muito protestada. Aliás, houve na altura um abaixo-assinado de adeptos a protestarem aquele logotipo. Subentende-se que a direção concordava que aquele não era o mais correto. Aliás, houve uma altura que elementos afetos à direção do Pedro de Luanda disseram ao público a dizer que era mais uma vontade da entidade patrocinadora e não exatamente dos seus dirigentes. E na Assembleia que agora aconteceu no sábado, decidiu-se então a alteração do logotipo. O que é que vocês querem, ou o que é que vocês acham que o Pedro de Luanda quer transmitir e qual é a vossa apreciação em torno disto? Olha, deixa primeiro Estamos a brincar de ping-pong? deixa aqui antes parabenizar a direção do Pedro de Luanda pela decisão. Dizer que o recuo também faz parte da estratégia. Disse e muito bem que quando da alteração da logomarca do Pedro de Luanda, ao longo desses 4 anos, o presidente Tomás Faria lidera o Petro. Aquilo essa situação mereceu muita contestação. Uns 3, 4 meses, não? Exatamente, mas houve polêmica, não tiveram que se acostumar porque houve um posicionamento Do próprio sócio maioritário que diz que o que eu quero é isso e ponto final. Mas não foi afinal um ponto final como tal, como mandamos acá dizer. Se calhar foi um aguardo, que está feito por enquanto, está feito, nós lá para frente vamos tentar corrigir esta situação. E lá está, não voltou no formato inicial. aquele que nós conhecemos do Petro dos anos 80 ou 90, mas procuraram adequar aquele formato. Mas muito proximamente. Há um casamento entre o antigo e o atual. Exatamente, há aqui uma melhoria, volta aquela plataforma, é assim que se diz, aquela estrutura do petróleo, volta e volta o Atlético, porque No logo passado só tinha Petro de Luanda. Não, Petro de Luanda nem tinha Laude. Não havia proposição, Mas, agora se também não calhar, tem. Vamos dar benefício de dúvida de que quem timbrou aquilo quis escrever Petro de Luanda. Mas agora volta o Petro Atlético de Luanda, porque até sabemos que o Petro é uma fusão de 2 clubes e o patrocinador, não é? O tal petróleo, o Atlético, que é o clube que deu origem ao próprio Petro Luanda e o Benfica. Dali a razão das 3 cores, o vermelho, o azul e o amarelo. Tanto é que na altura em que alterou-se o logo do Petro, inclusive no equipamento do Petro também foi retirada uma cor. Tanto é que nós começamos e dizia-se por fora, em várias hostes, de que tornou-se o ducolor e não o tricolor. Hoje, felizmente, volta
o Atlético faz parte da existência na sua criação, na criação do próprio Petro Luanda. Isto, de alguma forma, leva-me a parabenizar a própria direção por este recuo, tendo dado, pelo menos, ouvido aos sócios. Isto é de todo importante também frisar isso, porque, ao contrário, estaríamos aqui... E novamente a dizer, a direção não deu ouvido aos sócios. Esse logotipo foi presente aos sócios, essa proposta, com quanto tempo de antecedência? Bem, houve um concurso e esse concurso foi tornado público pelo Petro Luanda para que se criasse a nova logomarca do Petro Luanda. E isto começou o ano passado e até esta fase da... Não, está bem. O resultado do concurso, depois abriu lugar a que o logotipo vencedor fosse a discussão. Este é outro assunto. Discutiu-se tudo na Assembleia. Na Assembleia, que foi uma Assembleia... Completamente não, foi errado. uma Assembleia Geral Extraordinária. Completamente errado. Então onde é que Tinha deve de ser uma discutir Assembleia isso? Extraordinária, onde o elemento principal da discussão fosse o logotipo. Porque quando você tem uma Assembleia Geral Extraordinária, onde fala de logotipo, fala de prestação de contas, fala de candidaturas, naturalmente que alguma coisa vai passar sem a importância que tem. E o logotipo era o elemento mais fraco a ser discutido ali. E pelo contrário, se calhar era dos mais fortes. E vou lhe que recebe dizer, mais atenção. não vai passar muito tempo, vai aparecer uma corrente de adeptos que eventualmente vai dizer que aquele logotipo também não é o que está correto. Insatisfeito aparecem sempre. Não, mas nós não podemos olhar para essa Há um perspectiva. elemento, desculpa, Jorge, e se calhar fazemos aqui um recuo no caso do Interclube, porque mencionaste o elemento Assembleia no Petro Luanda. Foi também motivo de algum descontentamento o facto de que o Interclube ter fechado portas aos sócios no ato da Assembleia, alegando que o espaço era pequeno, ou é pequeno. Onde é que aconteceu a Assembleia? Nos bombeiros? Não, foi no local habitual. E que não tinha condições para receber muita gente. Houve aqui algum protesto de alguns adeptos, que já não são muitos que o Inter tem, não é? Mas era para enquadrar aqui com o elemento que o ancião diz. Faz algum sentido, em ato de Assembleia, serem vetados alguns sócios? Ou estamos aqui a olhar para o elemento atual Não, para é o o tal Covid? problema, é o tal problema. Covid de quê? Que Covid? O elemento Covid aqui não se coloca, porque nós podemos realizar a assembleia do clube no estádio de futebol. Nós podemos realizar a assembleia no estádio de futebol. É aberto. Não, mas Há um limite, não é? Há um limite. Você não pode colocar mais de 150 sócios nesse sítio. E o Interclube tem mais Espaço tem mais de aberto, ele 5%. pode levar até 1.500 pessoas. Espaço aberto. Sim. Não, calma, espera aí. Jorge. Você pode levar mais de 1.000 pessoas no espaço aberto, por que não estamos com a prática desportiva? Tem a ver com as equipas? Qual a prática desportiva? Ou dos jogos? Não, o grande problema da prática Mas o desportiva recinto tem a aberto, ver Com o contato com do jogador o contato entre as pessoas. E por que na Europa, mesmo tendo jogo desportivo, não está a ter adeptos? Porque eles acham que não há condições de biossegurança que garantam a presença dos adeptos. Voltando ao O ato Petro, a eleitoral logomarca. é único, não é? O que é que achaste da logomarca? Do Petro. Eu continuo a achar que o vermelho só se tiver a ver com a fundação. Porque o vermelho é muito pouco representativo no Petro de Luanda. Não tem representação nenhuma. O vermelho no Petro Luanda representa o quê? Quem? fusão entre Benfica Qual fusão? Não há fusão. Não, mas a nível de Fusão, cores, a nível de Benfica e o cores. Atlético. A nível de cores, no alternativo aparece o vermelho? Tem alguma predominante? Já teve. Eu já vi, lembro-me de ter visto o Petro de Luanda com o branco e o vermelho, se não me engano. Nos dias de hoje. Aniceto, o que você chama de fusão, eu chamo de aproveitamento, de oportunismo. Ah, é? Porque é Sim. Por força da situação política vivida na altura, determinados clubes caíram numa situação de quase moribundos. Foi o caso do Benfica. Determinadas pessoas precisavam de criar um clube novo. Essas pessoas eram do Atlético. O Atlético não tinha instalações. Automaticamente lançou-se mão às instalações do Benfica de Luanda. em nome de fusão. Em nome de fusão, não é? E criou-se o Petro Atlético de Luanda.
Tanto é que se você for perguntar aos adeptos do Petro, muitos deles, ninguém sequer tem noção de ter existido alguma vez um Benfica de Luanda nessa história. Não tem. Fala-se muito do Atlético, mas muito Não pouco, se fala do muito pouco Benfica. do Benfica. Muito pouco Quer dizer, do o Benfica simplesmente serviu como instrumento para se tomar Qual é o nome que atribuíste? Ao invés da fusão? oportunismo. Sim. Olhando para o elemento oportunismo que o Jorge atribui aqui àquilo que o ancião chama de fusão. No quinto. Perdão, aqui no quinto. No quinto. Eu acho que também estás aos poucos, também vais assumindo o jogo. Está já a acionar, né? A acionar, né? Bem, qual é de facto a apreciação que temos nesta nova logomarca? Vai haver necessidade de gastar, investir mais em papel timbrado? Vai haver necessidade de novo equipamento? Nova decoração dos seus meios, em que de facto é representativa a marca? Há de facto aqui uma necessidade de termos custos extra quando já estamos diante de uma situação de crise? Não, nós podemos até fazê-lo de forma faseada. Sim, porque, por exemplo, para os documentos oficiais do Petro Atlético de Luanda, e uma vez reconhecido o logotipo, hoje, por via das novas tecnologias, não se gasta muito dinheiro para aquilo, né? A folha só vai trocar o time, vai meter outro time e aquilo avança. Com relação ao equipamento, por força dos custos mesmo, o Petro pode ir usando, ir substituindo à medida que o tempo for passar, o equipamento com o novo logotipo. Não há necessidade de... Mas aqui não estamos diante de uma confusão no consumidor? Mas o presidente Tomás Faria, por exemplo, disse que sustentou a existência do outro logotipo com alguma arrogância e autoridade por parte dos elementos que antes mandavam na empresa. E o combate às ditaduras é prioridade. Se aquela logomarca foi produto da ditadura, então se quisermos mudar, temos que alterar. Meus amigos, nós estamos na reta final do nosso espaço. Há um outro elemento que eu quero convidar-vos para uma reflexão. Tem muito a ver com o elemento Covid e a situação atual. Aliás, o Jorge avançou no início. Tem a ver com a necessidade de haver um pronunciamento do Estado em relação ao regresso às práticas desportivas. E no final, também gostaria que fizessem aqui uma deixa em relação às probabilidades que temos de termos o Ari Papel para um regresso ao futebol exterior, o Nelson da Luz, e esse facto que consumou-se agora com o internacional angolano, o Núrio Fortuna, que transformou-se no segundo jogador mais caro da história do futebol nacional, ao transferir-se entre os futebolistas angolanos, ao transferir-se de uma equipa para outra, aqui no caso concreto para o Ghent, na Bélgica, e é também na Bélgica a segunda maior contratação do mercado doméstico. Começando pela questão do governo e a Covid. Bem, eu acho que se houve da parte do governo um pronunciamento com relação à não realização de cultos, com presença de crentes, esse mesmo pronunciamento devia existir ou deve existir com relação à prática da atividade esportiva, até porque, à luz daquilo que é o decreto presidencial, desde ontem, né, penso, a prática pode tomar... Não, ontem não. Desde sábado. Desde sábado. Dia 27. Desde o dia 27 é que essa prática pode, de facto, acontecer. Entretanto, acredito que os pronunciamentos dos últimos... O que implica dizer que a miudagem que o Aniceto fez menção ter encontrado a caminho daquele Calumbo, penso no ângulo 4, já estão dentro da legitimidade. Não. A prática da atividade desportiva oficial. Esta prática da atividade, que não seja oficial, é só a partir do dia 13 de julho, em princípio. Então pode dar sequência? Pois, o que quer dizer que os clubes também estão céticos com relação a se avançam ou não avançam com o início da prática da atividade desportiva oficial, mas era de facto bom que fosse da parte do Estado mesmo
a existir uma determinação em termos de se os clubes deverão aguardar mais algum tempo até que a situação tenha uma outra cara, ou se vamos ficar pela simples vontade dos clubes fazerem, limitadas à existência de condições de biossegurança. Porque as condições de biossegurança, elas medem-se. Aliás, há quem defenda que os clubes não têm condições. Não têm condições de fazer isso. Não tem. E então é de facto extremamente perigoso e de uma irresponsabilidade sem tamanho deixarmos que a prática da atividade esportiva oficial fique à mercê dos próprios clubes ou das associações. Aqui em resumo, qual é o teu ponto de vista? Que o Estado devia se pronunciar a o favor Ministério ou do contra naturalmente, porque não existem de facto condições para que isso aconteça. Eu também sou apologista que sim, o Estado devia manifestar-se. Não abrir oficialmente as atividades desportivas no dia 27, era de todo importante ponderarmos essa questão do arranque. Agora, há aqui uma verdade, e se calhar esta é a melhor parte, porque nesta altura também não há muitas movimentações a nível dos clubes, porque naquilo que é o próprio calendário normal desportivo em Angola, estamos a falar do período do defeso, não é? As atividades desportivas normalmente fecham todas elas no final de maio. Umas arrastam-se cá para o princípio do mês de junho e depois, para tudo, temos aquelas férias, temos as férias. Perdão cortar. Aqui é um elemento que agora salta na vista. Olhando naquilo que vocês estão a dizer, que o Estado deve se pronunciar, implica dizer que deve haver um delay, deve haver aqui um atraso no retorno às atividades, às práticas desportivas. Nós estamos a olhar para aquilo que poderá ser, não diria o desemprego, mas como é que será a situação financeira dos jogadores, aqueles que vivem, dependem na íntegra da prática desportiva. Porque se olharmos para essa perspectiva e com os números de casos que vão somando dia após dia, aqui há uma probabilidade de não termos prática desportiva esse ano. Os jogadores que até essa altura não têm um contrato firmado, se calhar os que já têm vão estar salvaguardados pela cláusula. E os que não têm, e grande parte deles, aliás, quem tem na maioria, são atletas cercados dos 3, 4 clubes. Teto, Meio de Agosto, o Inter, e agora também o Bravos, que está a preparar-se para as competições africanas. Os clubes abaixo. Olha, como é que ficam esses jogadores? Olha, é assim, há uma questão neste período, por exemplo. Não está-se a jogar, não é? Conforme disse inicialmente, naquilo que é o calendário normal, estamos no período do defeso. E nesta altura, os dirigentes, na sua maior parte, em condições normais, iam em férias, enfim, fechavam as atividades desportivas para reabrir no mês de julho. Mas pagavam. Pagavam para quem tivesse contrato. E acredito que para quem tem contrato está a ser pago nesta altura. Mas ainda assim, as cogitações não pararam. Administrativamente, os clubes estão a trabalhar, a preparar a próxima época. Só não sabemos. Salvaguardar aqui a incerteza. Não, mas o salvaguardar a incerteza é avançar para a contratação e aguardar o que os próximos dias vão nos dizer. Porque já contratos estão a dizer que só começa a contar a partir do momento que retornam os treinos. Como é que fica esse período? Como é que fica o problema? Eu, por exemplo, sou professor. Como é que está a minha situação? Está. Não está o Estado no parque? Não, ele está numa instituição privada. Quer dizer que cada um salva-se quem puder. Não, o problema não está no cada um salva-se quem puder. Está no realismo que devemos observar por altura da prática de determinados atos. Sim, porque essa situação não afetou só o jogador. Meus amigos, o tempo nem sempre, aliás, como a prática de futebol, é quando chega o período dos 90, o árbitro tem que terminar, no mínimo dar aí um tempo de compensação. E nesse tempo de compensação que eu quero partilhar convosco, quero que faça aqui essa reflexão rápida, em poucos minutinhos mesmo, sobre a questão da probabilidade do Ari Papel e do Nelson da Luz, bem como a concretização do contrato do meu Fortuna. Bem, quanto ao Ari Papel, acho que ele volta a ter uma oportunidade de se mostrar ao mundo. Todavia, um conjunto de elementos que ele deverá, se calhar, melhorar com base na experiência que teve do insucesso em Portugal e os números que estão a ser amplamente divulgados querem também dizer que o clube egípcio vai exigir dele
uma prestação à dimensão do valor do passe dele. Ainda assim, não é? Parabéns e que ele tenha, de facto, êxitos no novo desafio. Nelson da Luz, até onde sei, irá inicialmente para a equipe B, não é? Onde vai ser preparado para depois ser projetado para a equipe principal. Se essa preparação e projeção alcançar aquilo que nós acreditamos possa vir a acontecer, é muito bem-vindo e é uma forma também do país começar a abrir-se para novas oportunidades. Yuri Fortuna é de facto uma vaidade para os angolanos, do modo geral, é ter 6 milhões de euros. Ter um jogador cotado em 6 milhões de euros. Nessa altura superado apenas pelo Basco, que foi 6 milhões e meio. Do Rostov para Lazio. Sim, quer dizer, nós começamos a ver que existe valorização dos nossos ativos. E então, isto também pode funcionar como uma espécie de um elemento, uma mola impulsionadora para que o trabalho na base melhore, não é? E que depois consigamos vender 10, 15, 20, quizá 50 milhões. Bem, Muquinto, Bem, últimas palavras mesmo, não temos mais tempo. Relativamente ao Aripapel, a se concretizar esta ligação com o clube egípcio, acredito ser bom para o jogador, que não teve sucesso na sua primeira tentativa fora do país. Vamos desejar que consiga esse contrato e tenha êxito. Hoje o Ari é um jogador que faz falta à nossa seleção e jogando fora certamente poderá crescer muito mais e continuar a contribuir para a seleção nacional. Mas é importante também aqui analisar-se essa situação com alguma frieza, olhando sempre para o período que estamos a viver, porque nesta altura, com as fronteiras todas fechadas, não acredito muito numa saída já. Porque o mesmo problema que estamos aqui a viver, o Egito também está a viver e numa escala maior que a nossa. Mas ainda assim é de todo importante o jogador ter recebido essa notificação de que a qualquer altura pode ir para o Egito. Nelson Luz, acredito que vai a se concretizar, vai para o caminho certo, vai começar na equipa B, onde poderá eventualmente lapidar alguns elementos que lhe estão em falta para posteriormente ir para a equipa principal e esperemos que isso aconteça. Também é dos jogadores que faz falta à seleção nacional. Ao Núrio, só tenho a desejar boa sorte, sucesso e justificar esses milhões. E isto, na verdade, é prova de que, afinal de contas, quando se tem qualidade, em qualquer parte onde for jogar, haverá sempre valorização. Bem, como disse o Muquinto, de facto, ao Núrio Fortuna devemos desejar aqui boa sorte, mas convém lembrar que quer Núrio Fortuna, quer Clinton da Mata, que na verdade são dois internacionais angolanos, são nesta altura os dois melhores laterais, quer direito ou esquerdo do futebol belga. E o Clinton está também aqui com uma margem progressiva de mudança de clube, a quem também desejamos sucesso e que se confirme e que também vai para números astronómicos, porque precisamos colocar dinheiro no bolso dos angolanos. A quem esteve conectado a esse espaço até desde o início, quero aqui reiterar o agradecimento e votos de que mantém-se ligado ao nosso canal, porque esta é apenas a terceira edição, vem aí outras e outras edições. Nós estamos conectados na Claque TV, com o patrocínio da Claque Magazine, da Jante Seguro, da Matriculação de Serviço e bem como do restaurante Chelar, que é o único restaurante flutuante em Angola. Meu nome é Paulo de Angola, partilho esse espaço com Aniceto Muquinto e Jorge Falcão e em nome dos três prometemos regressar na próxima edição. Por favor, aproveitem a oportunidade, subscrevam-se ao programa, convidem vossos amigos, vossos colegas, vossos parentes e quem for que seja para associarem-se ao canal, porque quanto maior formos na plataforma, melhor então o circuito comunicacional. Até já, mantenham-se ligados, focados, cuidem-se, fiquem em casa.